Eu sou o Álvaro e eu sou professor de História da CDR e eu vou agora dar uma aula sobre o Renascimento. Primeiramente, eu separei esta aula e a dividi em alguns temas. Primeiramente, essa aula está dividida em capítulos e títulos. Os títulos vão falar sobre alguns aspectos, sobre separando basicamente em questões gerais o período do Renascimento, enquanto os capítulos são subdivisões menores que vão falar de temas um pouco mais específicos dessa época. Então, para quem está vendo no YouTube, fica um pouco mais fácil de saber em que momento da aula eu falei de tal coisa. Bom, vamos começar. Para saber do Renascimento, quais são suas ideias, o que ele defendeu, o que ele modificou, é bom que nós saibamos o contexto histórico anterior, de onde nós saímos, que no caso seria da Idade Média, quais eram as ideias defendidas naquela época, para que nós saibamos, com a vinda do Renascimento, o que nós modificamos nessa maneira de pensar. Bom, e isso vem ao caso do nosso primeiro título, contexto histórico anterior. Bom, o fim da Idade Média, que era a era anterior ao Renascimento, ele se dá no marco de 1453, que é onde nós consideramos onde houve o fim da Idade Média. Por que essa data em específico? Nós podemos ver que, coincidentemente, nesse ano de 1453, nós tivemos dois grandes eventos históricos, que foi primeiramente a fim da Guerra dos 100 Anos, entre a Inglaterra e a França, onde se deu o início do absolutismo, e a queda de Constantinopla, que era o Império Romano do Oriente e que acabou sendo tomado pelos otomanos no mesmo ano. Bom, então quais ideias que nós tínhamos na Idade Média e o que mudou nessas ideias no Renascimento? Bom, temos aqui o Deus como ideal e guia para o homem. O que isso significa? Como a igreja era bastante forte nesse período da Idade Média, então muitas das questões sociais, as questões que nós tínhamos no dia a dia, no cotidiano, as crenças urbanas e tudo, eram todas baseadas na teologia da Igreja Católica. Eram todos baseados em explicações divinas, seja a questão racional, seja a questão de universitária, de conhecimento em si, pesquisa. Todas as respostas que nós tínhamos tinham algo em comum, que sempre essa resposta levava a Deus. Então, apesar da Idade Média, a Igreja Católica ter contribuído para a construção de universidades, para ter melhorado a nossa cultura e ciência com essas mesmas universidades, nós ainda tínhamos esse pensamento que nós não trabalhávamos muito ainda com a razão nesse período. Bom, e essa ideia de Deus como superior e como guia para tudo, para o homem e como resposta de tudo, se refletia bastante também, além desse aspecto científico, também na cultura. E isso se reflete bastante na arquitetura também, que é parte da cultura. Nós tínhamos nessa época a arquitetura gótica, que é um estilo, por exemplo, da Notre Dame de Paris, como outras Notre Dames pela França e pelo mundo, que adotavam esse estilo gótico. E, por exemplo, na imagem de fundo, como você pode ver, esta é uma imagem da Catedral de Hamburgo, na Alemanha, que segue o mesmo estilo gótico, que prezava muito acerca de detalhes altíssimos. E você percebe que na nave da igreja, a nave principal, que é aquele grande corredor onde temos o altar, ele sempre tinha um pé direito extremamente alto, que era essa tentativa de se chegar a Deus, a chegar ao Altíssimo. Bom, não só na arquitetura gótica, mas como em obras de artes e esculturas. Por exemplo, nas obras de arte nós temos várias pinturas que refletem momentos bíblicos, ainda assim aplicar as ideias que vieram do Renascimento, obviamente, como profundidade ou tridimensionalidade. Bom, desse momento que nós saímos da Idade Média e entramos no século XV, no século XVII, metade do século XV e por volta do início do século XVI, perdão. Então, como nós mudamos a maneira de pensar, se deu por alguns aspectos. Primeiro, o pós-guerra na Europa, que foi pelo fim da Guerra dos 100 Anos, tiveram inúmeras consequências, principalmente para as altas classes desse período. Por exemplo, na França, grande parte da nobreza, cerca de 40% da nobreza, tinham morrido em batalhas contra os ingleses, como a Batalha de Crécy ou outras também de igual importância.
Então, isso se reflete que a nobreza perde grande espaço em seu poder por essas questões, além do absolutismo, que vai centralizar todo o poder monárquico na mão do rei. Então, a nobreza que nós tínhamos até a Idade Média começa a perder muito o seu efeito e muito a sua força. Não apenas por isso, mas também como começa a surgir outra classe, que seria a classe dos comerciantes, dos burgueses, que iniciariam, por exemplo, desde ainda na Idade Média, mais ou menos na Baixa Idade Média, mas ganhou muita força nesse momento, a um ponto deles começarem a competir com os nobres acerca de privilégios, acerca de próprio dinheiro e outras questões. Bom, esses comerciantes, como eu disse, faziam parte da burguesia, mas não apenas eles, ou mercadores, ou viajantes, escambistas, também podiam fazer parte dessa burguesia. E ela, de fato, a parte burguesa dos comerciantes, na realidade, são as famílias ricas delas, para lembrar. Bom, e como eu disse, havia essa guerra entre elas de prestígio e poder. A nobreza, do seu lado, perdendo espaço para a burguesia, que começava a ganhar mais prestígios do rei e começava a financiar projetos de cidades, do governo em si. Bom, nesse quadro, onde a nobreza começa a competir com os burgueses, que nós temos os incentivos às artes, às ciências, à cultura em si, por causa que cada família rica queria ser patrona de uma grande pessoa, uma grande personalidade. E com essas grandes obras de arte ou projetos arquitetônicos nas cidades, elas ganharem prestígios na mão do seu governante. Então, por isso que no movimento renascentista, nós tivemos grandes incentivos a esse tipo de arte e cultura. E é aqui que nós entramos no título 2, que eu vou falar mais acerca do próprio Renascimento em si, os seus fundamentos, onde ele surgiu, por que ele surgiu na Itália, por exemplo, e esses aspectos de divisão. Capítulo 3, por que a Itália, então? Nós temos que ver que existem vários motivos porque a Itália, no caso, teve o seu início lá. O primeiro deles, nós temos que ter a ideia que a Itália não era unificada. A unificação da Itália veio bem depois, lá para o século XIX. Então, qual era o quadro que nós tínhamos aqui na Itália? A Itália era dividida em pequenos reinos, principados, priorados, ou seja, tínhamos como cidades-estados algumas locais na Itália, cidades como Florença, Veneza, Borgonha, Viana. E todas essas cidades competiam entre si, seja por questões econômicas ou políticas, ou mesmo entravam em guerra em si. Então, por exemplo, essas rivalidades que nós tivemos entre essas grandes cidades-estados acabaram por trazer prosperidade e, no caso, influenciar bastante esse momento renascentista, por causa que, como elas viviam nessa constante disputa entre elas, uma queria ter mais prestígio que a outra, ou seja, influenciava mais artistas, financiava mais obras de arte, financiava mais projetos arquitetônicos, enfim. Nesse cenário que se dá a proliferação do próprio Renascimento. Então, nós temos, por essa competição mesmo, de fato, que deixa todo o Renascimento de começar a crescer de uma forma bem rápida, na Itália e posteriormente por toda a Europa. Bom, nessa ideia da burguesia patrocinar os grandes artistas, arquitetos, enfim, a estes burgueses que patrocinavam esses artistas, essas pessoas, nós dávamos o nome de mecenas, que é basicamente essa figura que distribui dinheiro para esses artistas para financiar suas obras ou encomendava mais obras de artes. E quanto mais mecenas nós tínhamos na burguesia, maior os prestígios dessas famílias. Então, por isso, nós conseguimos ver uma grande roda que começa a conectar vários pontos. Bom, além disso, como eu falei, como trouxe grandes arquitetos, o Renascimento, além de grandes obras de arte, outro motivo de ter iniciado na Itália era essa incompatibilidade arquitetônica entre o gótico do norte europeu e a Itália, que era basicamente no Mediterrâneo, então tinha a climatologia diferente. Então, não refletia a arquitetura gótica, não refletia a vida do italiano. Por exemplo, a região norte da Europa, apesar de termos velões, enfim,
A questão da iluminação era muito menor do que, por exemplo, na Itália, que desfrutava de grandes verões e épocas do ano bastante quentes. Então, por exemplo, a existência daquelas grandes janelas na arquitetura gótica não refletia muito bem a realidade italiana, porque já tinha muita luz. Então, esses sentimentos, apesar de pequenos, eles começaram e incentivaram bastante para que se mudasse o estilo arquitetônico e das artes da Itália. Então, nesse período do Renascimento, nós dividimos em 3 subperíodos. Isso aqui é pouco tratado nas escolas, nos ensinos fundamentais e médios, mas é bastante importante para que nós saibamos o que aconteceu em cada período. O primeiro deles é o Trecento, que ocorreu nos anos 1300, ou seja, o século XIV. O Quattrocento, nos anos 1400, século XV, e o Cinquecento, que foi no século XVI, nos anos 1500. Além disso, nós temos, como eu disse, com a vinda do absolutismo, nós começamos a perder aquele estilo político que era o feudalismo, de sermos divididos em feudos, termos condes, nobres, de fato, marqueses, lordes, e isso começou a perder espaço para principalmente 2 tipos de governo. O primeiro deles era o absolutista, por exemplo, adotado pela França, e repúblicas mercantes, muito adotado, por exemplo, na Itália, como, por exemplo, Florença e Veneza. Bom, a Florença foi pioneira no Renascimento, exatamente por ela ser uma república mercante. Lembre-se que eu falei que muito do Renascimento aconteceu exatamente por causa que a burguesia financiava esses artistas, financiava esses arquitetos. Então, como nós tínhamos um governo de mercadores, então era muito mais fácil que nós o influenciássemos, que nós investíssemos nesses artistas. Que era o caso, por exemplo, da família Medici, em Florença, que eram grandes amantes da arte e eram grandes mecenas a ponto de eles próprios financiarem outros burgueses para que esses outros burgueses se tornassem mecenas, influenciando mais artistas e mais pessoas. E dentre eles, os Médicis, claro, como eu falei, numa família mercante florense, e sua governadora durante muito tempo. Inclusive, o que nós chamamos da Era de Ouro do Renascimento aconteceu sob o governo dos Médici em Florença.